Você vai ver agora o corte do programa Conte Sua História. Peço que dê um like, se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação, continue agora com o vídeo. Bia, você gostava de festa na sua juventude? Sim, gostava muito. E tempos bons, eu lembro na época da minha juventude, de bailes de preto e branco, né? Como era As festas no clube, no Euterpe, que hoje é Aspan, no clube Lira 8. Aí tinha as festas, o São João, os carnavais, onde a gente ficava um pouco da Lira, depois fazia o trajeto para chegar até o Terpe, que o baile também tinha lá. Então era coisa, e eu digo assim, tempos felizes. Não existia a violência que existe hoje, não existe, né? Apesar que a gente mora numa cidade do interior, é uma cidade pequena, onde a gente não vê tantos absurdos, né? Digamos assim, como outras cidades do interior têm. Mas naquela época a gente saía tarde da noite, de um clube para outro, né? A gente participava das festas, voltava para casa, andando, era muito tranquilo. Tinha mais liberdade. Né? E era muito bom. Minha juventude foi muito boa. E qual foi das festas que mais te marcou assim? Não, eu acho que os bailes de preto e branco. Assim, meus pais não iam, porque meus pais não eram de festa, mas naquela época, assim, quem nos levava para as festas era tia Lourdes, mas tio Dodô, que eram meus tios, que eram vizinhos, porque levava o Nenete falecido, que eram os filhos, então nos levava para as festas. Era tudo vizinho. Sim, sempre fui nas festas, então eram tios também, assim, presentes na nossa vida. Até hoje eu tenho um carinho, o tio Dodô também já partiu, mas eu tenho um carinho também por tia Lourdes, porque fez parte da minha infância, né? Ajudou muito minha mãe. Então, assim, eu tenho essa lembrança muito boa e tenho essa relação também muito boa. E você tem alguma saudade de alguma coisa na sua vida? Tenho, assim, saudade de minha mãe, porque hoje, assim, antes dela morrer, nós tínhamos comprado, né, de fato, a casa que minhas irmãs moram hoje, que está junto a mim, como eu já falei aqui. Sim. Então, assim, quando nós compramos, foi o período que ela começou a adoecer. Então, eu saí de carro com ela, que era a coisa que ela mais adorava, era passear de carro. Se eu fosse lá e não desse volta de carro, ela dizia mesmo, que ela dizia, eita, que eu vi uma reportagem, na época eu não me lembro bem quem era o presidente da República, e ela dizia, olha, o presidente falou aí que toda pessoa vai ter direito a um carro. Eu ria da fala dela, que eu dizia, a senhora que queria um carro? Ah, queria um carro e um motorista, porque eu não ia parar. Eu digo, como tá, gente? Só quer estar passeando. E isso eu tenho saudade, porque aí numa desses passeios que eu estava com ela, eu não cheguei a mostrar a casa a ela, onde ela ia morar. A casa ainda estava sem reformar, que era uma casa que era de herdeiros, era uma casa mais velha. E aí eu passei e disse, Arusa, onde tu vai morar? É aqui, ó, fica junto da minha. A minha é na frente, na rua da frente, desculpa, na rua da frente, e tu vai morar aqui. Vai ter o acesso da tua casa pra minha. E assim, infelizmente, ela adoeceu, ela não pôde conhecer a casa, né, em vida, mas eu acredito que ela, né, espiritualmente, tá lá nos observando, vendo a alegria, e a gente sempre se reúne, tem essa saudade. Quando a gente está dizendo, eita, se manhã estivesse aqui, eita, que manhã, e o acesso da casa das meninas para mim, tem uma escadinha. Aí Ciene fala, tu já pensou, minha manhã toda hora vai querer estar nessa escada, subindo, isso aí, descendo. Olha a preocupação que seria da gente. Aí a gente, mas a alegria dela ter conhecido. Então isso aí é uma coisa que eu tenho uma saudade, mas é uma saudade boa, não é uma saudade triste. Mas eu sei que ela, onde está, ela está feliz, ela está alegre, porque estamos nós três lá, e ela está ali presente, né? Está nos olhando, nos protegendo.
E orando por vocês lá em Com cima. certeza. Você tem vontade de conquistar algo ainda na sua vida? Sempre a gente nunca deixa de almejar, né? É do ser humano. O ser humano sempre tem desejos. E o meu desejo, assim, é que eu possa envelhecer junto aos meus irmãos todos saudáveis, os meus filhos, de Deus me permitir que eu passe muito mais tempo assim como meu pai, que tem 88 anos, né? Eu quero também ficar velhinha para eu ter a alegria de estar com meus filhos, de ver as conquistas deles, dos meus sobrinhos. Então isso é hoje o meu desejo. Porque demais de bens materiais, essas são coisas que a gente vai conquistando ao longo do tempo. E então você se o que sente tem- realizada, né? sim, com certeza. Isso que é bom, né? Tenho muito mais motivo de agradecer do que de pedir. Eu só peço proteção, saúde, livramento para meus filhos que precisam estar nas estradas da vida. Então é a única coisa que eu sempre rezo, peço a Deus que os proteja, os leve em paz, os traga em paz. Tendo isso, eles estando bem, eu acho que a maior alegria de uma mãe é ver os filhos bem. Não tem Verdade. alegria melhor. Quando eles eram pequenininhos, que sentiam uma dor, né, sentiam qualquer coisa, eles diziam, oh meu Deus, por que não vem pra mim? Aí até hoje, eu sou desse tipo. Não sei se todas as mães agem assim, mas eu digo, oh, por que não? Mesmo eu velha agora, e eles mais novos, se eles sentirem uma dor, eu preferia que fosse em mim do que deles. Eu dizer, a proteção materna. Mas né? acho que é o cuidado, essa questão de mãe ao extremo, que eu não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é dessa forma que eu sou. Cada um tem seu jeito de ser, né? Com certeza, com certeza. Você tem curiosidade de conhecer a história de quem aqui na Rádio Gazeta? Ó, eu não vou citar nomes, porque uma vez que eu der o nome de alguém, possa ser que alguém esteja lá e diga assim, oh, por que não me escolheu? Né? Por que não citou? Existem tantas pessoas boas, né? Pessoas que, assim como eu, podem estar aqui tendo esse momento, né, descontraído com você, contando um pouquinho da história, para que as pessoas saibam de fato quem é você. Quem teve hoje dispensou um tempinho do seu dia para estar aí com a gente hoje vendo o Proguia aqui, né? Ouvindo o Proguia, né? Ouvindo o Proguia aqui no programa. Então, assim, tem muitas pessoas legais. Eu não vou citar nomes para não ficar, né? De dizer assim, oh, porque lembrou. Então, tem muita pessoa bacana que pode contar história, tem histórias bonitas, histórias que a gente, né? Precisa ficar sabendo de quem é, de quem se trata. O programa é legal, eu gosto, como ele disse, eu já participei 2 vezes. Até assim, ó, quando eu participei do primeiro programa, que seria assim de contar a sua história, como eu te disse, foi numa outra emissora de rádio, e era a minha história na música, né? E aí você contava um pouco da sua história, e a partir daí pedia uma música para aquele momento. Sim. E eu me remetia a um programa quando eu era na minha juventude, de Walter Vieira, que era um locutor da Rádio Sociedade de Feira de Santana. Ele fazia este programa que se chamava Me Conta a Sua História, mas era a história de amor. Aí eu ficava trabalhando em casa, arrumando casa, e ficava ouvindo. Aí eu dizia, eita, que é tanto casal de coisa era que foi embora e se voltava. Então isso sempre eu tenho na lembrança. Eu acho que as pessoas da minha idade também aí que estão ouvindo devem estar lembrando que existia, que era Me Conta a Sua História, que era esse programa. E aí quando eu fiz esse primeiro que eu fui convidado, que era minha história na música, me lembrou muito essa época do qual eu ouvia esse programa de rádio. São coisas que passam na mente, né? Tudo é registrado, sim, né? Sim. E fica na memória afetiva. Memória. Isso mesmo, Proguinha. Qual a mensagem que você tem vontade de passar para os jovens de hoje? É assim como eu trabalho, né, nessa área, assim, o meu público escolar tem de crianças, né, adolescentes, que já estão na faixa etária de 13, 14 anos.
é dizer o que eu sempre falo com eles. O caminho é a educação, né? Eles nunca se distanciem, o conhecimento ninguém tira de você. Como eu falei aí nos momentozinhos da gente, a questão do conhecimento. Esse, se você tem, ninguém tira de você. Então, que eles estudem, que eles não percam a oportunidade. Eu mesmo, como trabalho em escola particular, escola privada, então são os pais que pagam as mensalidades. Então, que eles façam por merecer, façam jus, né, ao sacrifício, ao esforço da família de pagar a mensalidade, né, de custear estudo. Então, sejam responsáveis, né, sejam compromissados, porque isso aí ele não está fazendo para ninguém, eles estão fazendo para eles e para a família deles. Então, é o que eu quero deixar a mensagem a todos eles, não só, né, das escolas privadas, como os das escolas públicas também. Estudem, né, busquem no conhecimento o caminho para uma vida de sucesso, né? Porque se você tem, se você estuda, isso ninguém tira de você. É verdade. E conhecimento nunca é pouco, né? Não. E a vida e o estudo é contínuo, como eu digo a eles. Você sempre aprende, né? Não importa a idade. Você sempre está buscando, você sempre está estudando, você sempre está... hoje a gente tem, infelizmente, redes sociais, né? A tecnologia que veio no mundo, mas a tecnologia, se fosse usada da maneira que a gente diz assim, a correta, né? Não tinha coisa melhor. Mas, infelizmente, hoje o uso excessivo do tecnológico, né? Da tela, de jogos que às vezes não lhe traz benefício nenhum. A geração de hoje é mais voltada para o ganhar, ninguém está preparado para perder. Então, às vezes, você entra nesses jogos virtuais em que você quer ganhar. Quando você não ganha, os estresses, as falações, os gritos, os xingamentos. Então, assim, eu hoje acho que isso assim, devia ser muito visto pelos pais, essa questão, né, do uso excessivo de tela, né, do que você está lá no tecnológico, para ter um controle, ter um limite, porque para que os alunos não levassem o celular para a escola hoje, foi preciso ser, pela legislação, proibido, então, dentro das escolas. Então, eu acho que isso também não dependia de ter lei. Eu acho que as famílias, juntamente com as escolas, em comum acordo, podia ser feito esse acordo para que o aluno usasse. Porque você não vai estar vendo um professor estar falando ali o tempo todo, sabendo que se você está num tecnológico, num aparelho, você vai estar com outras coisas que vai lhe trazer prazer, né? Verdade. Então você não vai ter atenção à aula, não vai ter atenção aos estudos. Então é uma questão também de responsabilidade. Então eu acredito, eu vou deixar essa mensagem para eles, que às vezes que a gente fazia antes da lei, essa proibição não era para o mal, é para o bem. É um afastamento, porque sempre lá na escola, sempre nós não permitimos, independente da lei, em comum acordo com as famílias, eles não levavam e nem levam o celular para a escola. Então, assim, só os meninos que moram fora, que nós temos alunos de cidades vizinhas, e eles levam, mas ao chegar na escola, eles deixam na secretaria e ao sair eles pegam. Porque a questão da necessidade de falar com a família no trajeto até o seu destino. Isso aí já é um caso à parte, né? Com certeza. E tem que realmente ter essa cobrança mesmo dos pais, para não deixar que tudo é normal e pode deixar de qualquer jeito. Selma, e o uso exagerado dessa geração nas telas tem provocado muitos problemas nas crianças e nos adolescentes, viu? Irritabilidade, estresse,
ansiedade, porque às vezes, e principalmente às vezes o aluno que estuda no turno matutino, eles vão cansados, fadigados, porque às vezes pernoitam, às vezes ficam em celulares, até tarde da noite, quando vai dormir, eles não têm, né, aquela digamos assim, uma questão de levantar cedo, né, de chegar cedo na escola, de cumprimento de horário. Então, precisa muito ser visto isso pela família. E até quando o aluno já é maior, ele vê que é coisa que não está trazendo resultado benéfico. E aí, gostou desse vídeo? Dá um like, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha, aperte o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!